E aí, galera, beleza? Eu recebi algumas perguntas sobre o barbeador, então eu decidi fazer uma série de vídeos sobre barbeadores. Então, esse primeiro vídeo vou falar sobre os tipos de barbeador, um pouco de maneira geral a anatomia do barbeador, o que pode variar entre cada um deles. E no segundo vídeo eu vou falar como escolher o barbeador, que tipo de barbeador que pode ser ideal para você, ou quais os critérios a se levar em consideração quando você estiver escolhendo seu barbeador. Bom, a gente pode começar pela anatomia do barbeador. O barbeador é composto pelo cabo e basicamente pela cabeça. A cabeça ela se divide também, né, na parte superior e na base, entre essas duas partes que vai vir a lâmina. O barbeador ele pode variar também no material, então tem de níquel, de aço inox, tem de latão, tem de alumínio, alguns são banhados a ouro, a ródium, enfim, diversos tipos de material, né, de metais. Então isso é um dos fatores a se levar em consideração. É claro que cada uma tem um peso diferente, cada metal tem um peso diferente. E também os comprimentos, né? Se você comparar essas duas, esta aqui é bastante mais comprida, o cabo é muito mais comprida do que esta. Essas duas cabeças são muito parecidas, muito semelhantes, apesar de serem marcas e modelos diferentes, mas podem haver também cabeças que são mais finas, mais anguladas, e que vão deixar o barbear completamente diferente. Uma das características é em quantas partes eles se dividem. Por exemplo, existem uma, duas ou três partes. O que isso significa? O barbeador de uma parte, ou uma peça, vamos dizer, ele é inteiriço no sentido que ele não desmonta na hora que você for usar. Este aqui é um modelo TTO ou Butterfly, enfim, como se diz, borboleta, como dizem em inglês, que é você gira e as portas aqui em cima se abrem. Então ele não, vamos dizer, ele não desmonta na hora que você estiver usando ele para colocar, tirar e colocar as lâminas. Um de duas peças, por exemplo, de duas partes, é esse Mercury 34C, que você rosqueia, só que aí a forma de você colocar ou tirar a lâmina é através desta peça, né, fazendo o sanduíche das duas peças aqui da cabeça. Então ela se divide em duas partes, por isso que se diz um barbeador de duas peças, ou de três peças, ou três partes. Por exemplo, essa gilete aqui, que você rosqueia o cabo inteiro, por exemplo, e aí ele, na hora de você colocar ou tirar a lâmina, a cabeça se divide em duas, mais o cabo. Então esse é um de três peças. Além disso, cada cabeça é diferente, de forma com que essa curvatura vai criar um ângulo diferente na lâmina. Isso vai também influenciar se a lâmina vai ser mais agressiva ou menos agressiva, o barbeador mais ou menos agressivo, ou também o grau de exposição da lâmina. Por exemplo, esta aqui é bastante junto a parte de cima com a base, ao passo que outra pode ter um espaço um pouco maior aqui entre as lâminas. Então, isso também ajuda para se o barbeador vai ser um pouco mais agressivo ou menos agressivo. Então, a angulatura e a quantidade da lâmina, né, da exposição da lâmina que ela vai oferecer. Ainda falando sobre a cabeça do barbeador e do tipo e agressividade, tem um outro modelo de cabeça ou de barbeador que dizem open comb, ou esses pentes abertos aqui. Se você comparar com uma outra, essa aqui, vamos dizer, de pente fechado, né? Uma outra com a barra de segurança aqui completamente fechada, e esta aqui, elas são barbeadores também diferentes no fato de que esta aqui tende a dar um pouco mais de exposição da lâmina, um pouco mais de contato da lâmina na sua pele.
Não é uma regra, mas ela tende a ser um pouco mais agressiva do que uma desta aqui. Mas como eu falei também, muito vai variar a angulatura da cabeça e tudo mais. Só por si só não se pode dizer que um open comb é sempre mais agressivo ou mais eficiente que uma que não tem esse pente aberto. Mas ele definitivamente ajuda. Um outro tipo de cabeça é uma que eu não tenho aqui, mas é um do tipo slant, em inglês, que ela é, em vez dela ser aqui reta, né, perpendicular ao cabo, a cabeça é como se ela fosse um pouco em ângulo. Ela simula ou ela leva o mesmo princípio de uma faca ou de uma guilhotina, onde você começa o contato com o pelo, né? Se esse aqui fosse o pelo, um movimento de fatiar o pelo e não como se ela viesse inteira a lâmina de cima para baixo. Essa eu não tenho, nunca usei, mas também dizem que elas tendem a ser um pouco mais agressivas. Além disso, outra característica de um barbeador é que ele pode ser ajustável. E o que isso significa? Um ajustável significa que este aqui, por exemplo, essa Gillette Fat Boy, ela, além de ter o botão aqui para se girar, a rosca para se girar, ela aqui em cima, ela também tem uns números e esta marcação aqui, que basicamente ela é ajustável, ela é regulável. Esta aqui, por exemplo, tem 9 tipos de ajustes e quando você gira o botão aqui em cima, você ajusta para que a lâmina se acomode em ângulos diferentes aqui. Então ela vai deixar o barbeador mais ou menos agressivo, mais ou menos eficaz, e ele pode ter diversos usos. Por exemplo, no ajuste número 1, ele vai ser menos agressivo, ele vai ser mais suave. Isso pode ser bom, por exemplo, no momento em que você tenha um machucado, uma espinha, uma pinta, algum tipo de um pelo encravado, ou pessoas que tenham pele muito sensíveis, pode tentar usar nessa configuração. Ou, por exemplo, se você faz a barba todo dia, você não precisa de uma lâmina ou de um barbeador tão agressivo, então você pode colocar nos ajustes menores. Ou se você quiser colocar no 9, imagina que faz tempo que você não faz a barba, ou você realmente tem uma barba muito grossa, a sua pele talvez não seja tão sensível, e você quer mais exposição da lâmina, você quer um barbear mais agressivo, você pode ajustar. Ou até mesmo se você tiver diferentes partes do rosto, a bochecha, o pescoço, o queixo, que possam ser mais ou menos sensíveis, às vezes até durante o barbear você pode ajustar, isso não tem problema nenhum. A forma de ajustar é muito fácil, a recomendação é que você abra pelo menos um pouco as portas antes de ajustar, e nesta aqui tem essa marcação e você ajusta. E você pode fechar de novo e pode continuar se barbeando. Além disso, as variações que todas elas podem ter. Acho que existem inclusive muitos modelos por aí, de muitos fabricantes, que o que vai mudar é o cabo, é a cor, é a cabeça. Então, existe este mesmo modelo com esta mesma cabeça, só que com cabo mais comprido, com cabo mais fino, cabo mais grosso. Bom, existem diversos tipos né, existem combinações de vários modelos. Por exemplo, essa Super Adjustable e essa Slim Adjustable da Gillette, essa aqui é da década de 60, essa aqui é da década de 80, mas o que difere aqui é o cabo, é o comprimento do cabo. Mas a cabeça delas é exatamente igual, exatamente a mesma. É claro que aqui o centro de gravidade ou o peso delas varia, o barbear pode ser um pouco diferente, claro, mas a cabeça é exatamente igual. Mas, por exemplo, essa Fat Boy aqui com essa Slim Adjustable, a Fat Boy ela é um pouco mais curta, o cabo dela é mais grosso e a cabeça também ela é um pouco diferente.
espero que dê para ver um pouco, mas essa cabeça aqui ela é mais alta, o ângulo da cabeça dela é diferente. Essa aqui é mais alto, mais curvo, né, mais convexo, ao passo que essa aqui ela é um pouquinho mais, vamos dizer, achatada aqui em cima. Isso também traz variação para o barbear, pouca, não muita, mas acho que todas as características que eu falei agora, elas se intercambiam em diversos modelos de barbeador, cor e tudo mais. Ou até mesmo, por exemplo, esta aqui, que é um modelo de viagem, também que é uma 3 peças, na verdade é um cabo telescópico, né, que ela foi feita para viajar, mas ela aqui, se você for olhar, ela é, claro, é bastante fina, ela é oca por aqui, ela é muito fina, mas se você for comparar a cabeça dessa aqui é exatamente igual à cabeça dessa Fat Handle aqui, as duas são Gillettes, né? Elas são iguais. Então tem essas diferenças entre os barbeadores também. Beleza? Espero que possa ter ficado claro, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu vou tentar responder tudo. Beleza? Valeu!